Quando os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, estranhos ainda ao mistério da cruz e à natureza do reino de Cristo, por sua mãe Salomé, rogaram a Nosso Senhor que lhes concedesse os dois primeiros lugares em seu reino, isto é, os lugares de São José e de Nossa Senhora, insinuando sentarem-se à sua direita e à sua esquerda, perguntou-lhes se estava disposto a beber do seu cálice, ou seja, a sofrer com ele, caso em que não deveriam deixar de ser considerados na proporção de suas dores e fidelidade. Os dois discípulos responderam com ousadia, afirmativamente, assegurando ao seu divino mestre que eles estavam prontos para sofrer qualquer coisa por causa de Cristo. Nosso Senhor, então, lhes predisse que sua sinceridade deveria ser levada a julgamento, e que ambos deveriam ser participantes de seu cálice de sofrimento e sofrer coisas amargas para a honra e confirmação da religião cristã. Isso foi literalmente cumprido em São Tiago, ao ser morto pela fé por Herodes. E a festa deste dia registra em parte a maneira como foi verificada em São João. Pode-se dizer, sem qualquer violência ao sentido das palavras, que este discípulo predileto, que tão ternamente amava seu mestre e era tão ternamente amado por ele, bebeu de seu cálice e experimentou grande parte de sua amargura quando assistiu à sua crucificação, sentindo então em sua alma, pela dor e compaixão, tudo o que viu Cristo sofrer na cruz. Isso foi ainda mais cumprido após a descida do Espírito Santo, quando ele sofreu aprisionamento, flagelação, etc., com os outros apóstolos, como está registrado no quinto capítulo de Atos dos Apóstolos. Mas a predição de nosso Salvador deveria ser realizada de uma maneira mais particular e ainda mais conforme a letra, e que deveria dar-lhe o mérito e a coroa do martírio, cujo instrumento foi Domiciano, o último dos 12 Césares. Ele era um tirano, detestável para todos os homens por causa de sua crueldade, e o autor da segunda perseguição geral da Igreja. No início de seu reinado, acostumou-se a ter prazer em atos de desumanidade, passando parte do tempo em seu armário, pegando moscas e furando-as com um espeto afiado. Ele desonrou sua própria sobrinha e impiedosamente tomou os títulos de Deus e Senhor, como Suetônio e Eusébio registraram. Reinou por 15 anos, isto é, do ano de Cristo 81 a 96. Tácito diz que, em crueldade, ele superava Nero, que muitas vezes evitava a visão das execuções bárbaras, enquanto Domiciano era conhecido por ter prazer em contemplá-las. Ele inundou Roma com o sangue de seus cidadãos ilustres, e por ódio à virtude baniu até mesmo filósofos. Quanto aos cristãos, não apenas a santidade de sua doutrina e costumes era a mais forte censura dos crimes do tirano, mas o ódio geral dos pagãos contra eles o excitava a saciar sua crueldade insaciável com seu sangue inocente. São João, que era o único apóstolo sobrevivente e que naquela época governava todas as igrejas da Ásia com a mais alta reputação que sua dignidade, virtude extraordinária e milagres haviam adquirido, foi preso em Éfeso e enviado prisioneiro a Roma no ano 95. Ele também não poderia ser poupado. O imperador não cedeu à visão de um homem de sua velhice e semblante mais veneráveis, e que, por si só, já poderia ser suficiente para impor respeito. Porém, condenou-o a uma morte mais bárbara, ordenando que fosse lançado em um caldeirão de óleo fervente. O santo apóstolo provavelmente foi flagelado primeiro, de acordo com o costume romano, em relação aos criminosos antes da execução, que não podiam alegar o privilégio de serem cidadãos romanos. É pelo menos certo, de Tertuliano e São Jerônimo e Eusébio, que por ordem do tirano ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente. O mártir, sem dúvida, ouviu com grande alegria esta sentença bárbara, exultante com o pensamento de se juntar rapidamente ao seu Redentor, e desejando retribuir amor com amor, da melhor maneira que podia, e morrer, por aquele que havia dado sua mais preciosa vida, para nos salvar do inferno. Os tormentos mais cruéis lhe pareciam leves e mais agradáveis, porque uniriam, e ele esperava, para sempre a seu divino Mestre e Salvador. Porém, Deus aceitou sua vontade e coroou o seu desejo. Conferiu-lhe a honra e o mérito do martírio, mas suspendeu a operação do fogo, como anteriormente havia feito, preservando os 3 jovens do dano na fornalha da Babilônia. O óleo fervente foi transformado em um banho refrescante, e o santo saiu mais fresco e vivo do que havia entrado no caldeirão. Domiciano, como a maioria dos pagãos, nutria uma grande ideia do poder da magia, na qual ele havia sido confirmado pelos relatos sobre os prodígios fingidos serem feitos pelo famoso mago Apolônio de Tiana, a quem ele havia enviado a Roma.
Portanto, viu este milagre sem tirar dele a menor vantagem. Mas, como outro faraó, permaneceu endurecido em sua iniquidade. No entanto, se contentou depois disso em banir o santo apóstolo para a pequena ilha de Patmos, uma das Hespórades, no arquipélago do mar Egeu. Domiciano sendo assassinado no ano seguinte, suas estátuas foram derrubadas em toda parte, seu nome apagado de todos os prédios públicos e seus decretos declarados nulos pelo Senado. São João retornou a Éfeso no reinado de Nerva, que, por sua suavidade, durante seu curto reinado de 1 ano e 4 meses, trabalhou para restaurar o brilho desbotado do Império Romano. Este glorioso triunfo de São João aconteceu fora do portão de Roma, chamado Latino, porque levava ao Lácio. No mesmo local foi consagrada uma igreja em memória deste milagre, sob os primeiros imperadores cristãos, que sempre teve este título. Disse que foi um templo pagão de Diana, antes de ser convertido ao culto do Deus verdadeiro. Foi reconstruído pelo Papa Adriano I em 772. Esta festa foi mantida em muitos lugares como um dia santo de guarda. No século XII, e provavelmente muito antes, até a mudança de religião, foi observada na Inglaterra como um feriado de segunda ordem, no qual todo trabalho servil era proibido, exceto a agricultura. Nossos piedosos ancestrais saxões tinham uma devoção singular a São Pedro e a São João Evangelista. Nosso divino Salvador, como sinal de seu favor especial e para pôr à prova o amor deles, perguntou aos seus 2 discípulos, Tiago e João, se podiam beber do cálice que ele devia beber. A seus sofrimentos, Cristo chamou de cálice. Primeiro porque, pelo excesso de seu amor pelos homens, ele foi pressionado por um desejo ardente de sofrer e morrer por sua redenção, como por uma sede veemente, que nada menos que as ignomínias e tormentos cruéis de sua cruz poderiam saciar. Ó ardente desejo de Jesus de sofrer por nós! Ó amor da sua cruz! Em segundo lugar, porque entre os judeus, uma porção que caía na sorte de uma pessoa era chamada de cálice. Jesus, por essa expressão, nos dá a entender que a sua cruz e sofrimentos foram atribuídos a ele por seu eterno Pai, como sua porção, e que, no primeiro momento de sua encarnação, ele o aceitou alegremente de suas mãos, com inteira submissão à sua vontade, oferecendo-se como vítima perfeita para realizá-lo. Ele apresenta seu cálice a seus servos para beber, porque não há nada que produza neles uma conformidade tão perfeita consigo mesmo, ou melhore mais maravilhosamente todas as virtudes heróicas em suas almas, ou obtenha mais abundantemente para eles as maiores graças, desde que carreguemos nossas cruzes com ele, abraçá-la afetuosamente por seu amor e oferecer-lhe nossos sofrimentos, unindo-os aos seus. Ó preciosa cruz, és o caminho real para o céu, santificado e feito divino por nosso Rei soberano, que o abriu e mostrou a todos os seus eleitos, para o seguir. São João sofreu acima dos outros santos um martírio de amor, sendo mártir e mais que mártir, aos pés da cruz de seu divino mestre, com os verdadeiros amantes de Jesus, Maria Madalena e a Santíssima Virgem Maria. Todos os seus sofrimentos foram por amor e compaixão, impressos em sua alma, e portanto compartilhados por ele. Ó singular felicidade de São João, ter estado sob a cruz de Cristo, tão perto de sua pessoa divina, quando todos os outros discípulos o haviam abandonado. Ó privilégio extraordinário, ter sofrido o martírio na pessoa de Jesus, e ser testemunha ocular de tudo o que ele fez e suportou, e de tudo o que lhe aconteceu naquele grande sacrifício e mistério. Aqui ele bebeu de seu cálice. Este foi verdadeiramente um martírio, e nosso Salvador isentou todos aqueles que haviam assistido no martírio de sua cruz de sofrer a morte pelas mãos dos perseguidores. São João, no entanto, recebeu também a coroa deste segundo martírio, ao qual não faltou o sacrifício de sua vontade, apenas a execução.